Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo. Estou tentando ajustar aqui a nossa câmera, só um minutinho. Painel de zoom, só um minuto. Deixa para lá, gente. Vamos lá. Estou achando que está meio perto a câmera, mas já não dá mais tempo. Vamos lá, tem bastante gente aí online, mais de 20 pessoas só logadas, isso é ótimo. O TG está dizendo que aqui está tudo ok. Vamos ver se o Daniel está online aí, que eu queria exatamente mostrar o trabalho que ele fez. Deixa eu só ver aqui no meu controle. Daniel está online, sim. Então vamos lá. Gente, peraí, deixa eu ver o que o TG está falando comigo aqui. Legal. O Daniel está online e ele mandou um e-mail para mim essa semana mostrando um cálculo que ele fez, um cálculo de volatilidade. Então, durante o nosso bate-papo de hoje, durante o papo que a gente for tendo, eu vou mostrar o trabalho que o Daniel fez e vou pedir para ele explicar um pouquinho para a gente. Eu quero tentar, para a semana que vem ou para outra, testar se tem no nosso sistema aqui de transmissão, se tem a possibilidade dele entrar online lá da casa dele para a gente fazer o bate-papo. TG, depois vamos fazer esse teste e aí a gente vê se consegue depois falar com ele pessoalmente, se ele tiver vontade, obviamente. Deixa eu só voltar aqui pro chat, ver porque, opa, o Daniel presente, o Guilherme lá também. TG dizendo que foi anotado. Gente, vamos começar então. Eu postei essa semana, não fui nem eu, foi o TG, eu pedi para ele postar ontem, né, ou hoje cedo, um link do Finance do Yahoo, mostrando uma opção que subiu 5.000 e não sei quantos % lá nos Estados Unidos. A gente vai começar a fazer esse tipo de coisa. A gente tem o Fabrício, que é um cara que está entrando aí no nosso projeto de educação, que é um trader que é profissional em opções e mora em Nova York há 9 anos. Ele é um trader profissional, só vive disso, e ele vai entrar de vez em quando online com a gente. Talvez a gente vai fazer um programa com ele, contando como é que é operar aí na Bolsa de Nova York, as opções. Ele vai fazer também umas gravações lá direto da Bolsa. Eu acho que vai ser uma coisa legal fazer isso. Então, dizendo isso para mostrar que a gente está colocando no fórum, que a ideia é que nas próximas 2 ou 3 semanas tenha pelo menos mais uns 2 ou 3 instrutores aí falando no fórum, conversando, e a ideia é melhorar essa ferramenta, mas aí o projeto todo depois eu conto para vocês. Gente, vamos para a planilha, mas antes de ir para a planilha eu quero mostrar o trabalho que o Daniel fez, tá? Então, tá aqui. Essa aqui é a minha troca de e-mail com ele. Desculpa, Daniel, se tem algum dado seu aqui no e-mail. O trabalho dele é esse aqui, ó. Olha que legal, gente. Isso aqui é um gráfico. Ele programou isso num software. E aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, é a volatilidade implícita real de uma opção de 26,10. Não, a volatilidade está em 26,10 agora, tá? Eu não sei qual é o strike da opção, mas também não interessa, deve ser uma média ou alguma coisa assim. Depois o Daniel explica. E aqui embaixo é a volatilidade implícita estimada, que é o cálculo que ele desenvolveu, né, uma equação que ele desenvolveu e que ele descreve. Ai, caramba, vocês não estão vendo, burro pra diabo. Desculpa, gente. Estou falando aqui e ninguém está vendo nada, ainda bem que o TG me avisou. Põe na tela aí. Desculpa, gente. De vez em quando, quase sempre eu pago esses micos aí. Vamos lá. Então, aqui é o preço do papel Petrobras, o gráfico da Petrobras. Aqui
Com essa seta em azul, a gente tem o gráfico da volatilidade implícita real de Petrobras. Deve ser uma média aí das opções. Esteja rindo aí, gente. Deve ser uma média das opções todas, é a volatilidade implícita, então é aquele cálculo que usa o Black-Scholes e o preço real das opções para definir qual é a volatilidade média que o mercado estimou. Essa é a volatilidade aqui em cima. Isso não é cálculo do Daniel, esse é um cálculo que o mercado usa, padrão. E esse aqui de baixo, que é surpreendente, é o estudo do Daniel. Eu sempre tive vontade de desenvolver um estudo semelhante a esse e nunca tive nem capacidade nem tempo. Menos capacidade ainda do que tempo, e o Daniel conseguiu fazer, ó, que legal, aqui embaixo, esse é o gráfico da volatilidade implícita real, e essa aqui, ó, é a volatilidade implícita estimada, que ele fez como? Ele pegou a série histórica do papel, né, pegou a série de preços do papel, e aí ele fez uma volatilidade quase igual à volatilidade que a gente faz hoje, o cálculo de volatilidade, que é a raiz da variância com tratamento log normal. Não sei se ele fez exponencial ou não, ele vai dizer. Eu não consegui prestar muita atenção no e-mail e nos cálculos, porque a vida está super corrida. Peço realmente perdão para todo mundo. Ele vai explicar, mas o importante é o quê? Um conceito que a gente vem conversando já faz alguns anos e que o Daniel também compartilha do mesmo tipo de conceito, que é se a gente usasse, cada vez que o mercado caísse, a gente desse um peso maior para a volatilidade, e toda vez que o mercado subisse, mesmo que fosse a mesma variação do que da queda, a gente daria um peso menor na alta. Por quê? Porque quando o mercado sobe, a volatilidade cai. E quando o mercado cai, a volatilidade sobe. Então, quando o mercado caísse, o peso de aumento da volatilidade por conta da variação seria maior. E quando o mercado subisse, seria menor. Vamos deixar o Daniel explicar, né, porque ele que é o pai do cálculo aí. Então, tenta explicar aí como é que é. O gráfico da volatilidade implícita real é a volatilidade implícita da opção no dinheiro 1, que eu anotei todos os dias às 4h30. Então ele criou uma série histórica, vai explicando mais, que eu vou explicando como é que foi a tua metodologia. Por favor, Daniel. Então o que ele fez? Todos os dias, às 4h30 da tarde, ele pegava o preço real da opção no dinheiro. A primeira no dinheiro, né? A primeira fora do dinheiro, desculpa. A primeira opção fora do dinheiro. Então, se o mercado estava 21,50, ele pegava o preço real da opção de R$22 e anotava tanto o strike, quanto a data, quanto o preço. Aí o que ele fazia? Ele estimava qual era a volatilidade implícita para aquele preço, fazendo o cálculo inverso do Black-Scholes. Descobria qual era a volatilidade implícita e plotava todos os dias um valor de volatilidade implícita que vocês estão vendo aqui nesse gráfico todo, e o que está aqui em cima. Ele fez na mão. Explica mais agora, Daniel, como é que é a coisa de dar mais peso para as quedas do que para as altas, por favor. Muito legal mesmo, viu, gente? Enquanto ele vai escrevendo aí, vamos começar a ver o mercado. De qualquer maneira, eu também deixei o FlexCam aberto, se a gente precisar fazer algum tipo de estimativa ou algum tipo de simulação com puts e com 2 vencimentos e coisas mais complexas, a gente vai usar o FlexCam. Eu tinha prometido para vocês que eu ia estudar o software, estudar como é que usa, mas vou ser sincero, a única coisa que eu fiz foi 15 minutos antes de começar o chat aqui, eu dei uma olhadinha nos botões, vi como é que funcionava mais ou menos, porque eu ando um professor muito relapso e não ando estudando muito para as minhas aulas, isso é muito ruim, mas também tenho feito coisas muito legais que eu vou contando para vocês aí no dia a dia. De qualquer maneira, agora a gente vai ver como é que estão
as opções, né? Como é que estão as opções negociadas hoje perto do preço do fechamento. Eu, para economizar a paciência de vocês e a inteligência de vocês que já são mais avançados, não vou ficar cantando o mercado e cantando o preço, eu simplesmente vou dar uma avaliada aí como é que está a curva da volatilidade, fazer algumas coisas um pouco mais cabeça, estimar para ver como é que dá para a gente fazer uma estratégia de calendário, aquele calendário em que você compra a longa e vende a curta no mesmo strike, ou então um boi ou alguma coisa assim, de acordo com como anda a volatilidade. Vamos só dar uma olhadinha aqui. O Daniel explicou um pouquinho mais como é que é. Explica um pouquinho mais, Daniel. Quando você tiver escrito aí umas 2, 3 lacunas, a gente volta aí para o teu assunto, que eu achei fantástico e a gente está marcando para se falar faz um tempo e não tem conseguido. Vamos lá. A Petro estava na casa dos 22,40 quando estava para fechar, aí uns 15 minutos antes de fechar. Faltam 6 dias úteis para o vencimento da Petro J. A Petro J, a gente está começando aqui pela Petro J20, que já está com delta de 100%. Como ela já está com delta de 100%, então ela não tem cálculo de volatilidade implícita, e aí a mais dentro do dinheiro que tem volatilidade implícita estimada é a Petro J21. A Petro J21, ela está custando 2,57 desculpa, 1,47, perdão, gente, e a volatilidade estimada dela é em 33%, então a mais dentro do dinheiro, a parede aí da volatilidade implícita que pode ser calculada é 33,32. A J22 plotou uma volatilidade na faixa de 30%, a J23 também 30%, a J34 já estimou 34 e tanto de volatilidade, a J38 39% quase, depois 45%. Então, gente, a volatilidade implícita mínima foi 30,5 mais ou menos, e a gente, como ela é bem curtinha, tem uma parábola super, com um ângulo super fechadinho assim de curvatura, uma parábola com ângulo pequeno. Vamos agora ver como é que está a volatilidade da Petro K, a Petro K que vence em novembro, 19 de novembro. Vamos aumentar aí o zoom pelo menos até uns 170% para vocês poderem enxergar legal. Vamos lá, computadorzinho. Legal. Então aqui a gente está vendo a Petro K. Para o vencimento da Petro K, espera só um minutinho que está devagar aqui. Faltam 29 dias para acabar a Petro K 20 para a Petro K. O papel pelo mesmo preço, né, 22,38. Petro K20 estava trabalhando na faixa de 2,77, ela que é de 19,83, com uma volatilidade estimada, deve estar equivocada, de 25,70, porque a volatilidade estimada na Petro K21, que é mais fora do dinheiro ou menos dentro do dinheiro, está custando 1,82 e a volta na faixa de 28,03, que é uma volatilidade bem mais alta. Então vamos plotar a curva a partir da Petro K21 e estimar que a Petro K20 está fora da curva, então está mal precificada. A Petro K22 com 27, a Petro K26 e pouca, e 26 começa a subir de novo, então o mínimo da parábola aí é 26 baixinho, 3 a 4 pontos abaixo da Petro J, significando que, né, estima-se que essa volatilidade tende a cair. Isso talvez uma característica desse tipo de mercado agora de outubro, que é um mercado sem notícia, sem vento, que a gente está de lado aí e acumulando, né,
mas você percebe que aquela pressão que o mercado estava para romper para algum lado uma semana atrás, ou 4, 5 pregões atrás, perdeu, né? O mercado até caiu mais do que subiu. O meu amigo Moacir, lá da Futura, lá de Salvador, me ligou na sexta-feira passada, eu fiz uma entrevista para eles, e ele me perguntou o que eu achava que tinha acontecido, porque tinha saído 5 bilhões de investimento líquido dos estrangeiros na Bolsa, sem acontecer nada com a Bolsa, ela deu aquela parada, e ele perguntou se era um presságio do mercado caindo, e eu não acredito muito nesse tipo de avaliação. Falei para ele que ia pensar no assunto, acabei não retornando para ele, e o mercado de fato caiu, né? A gente teria que parar muitas horas para pensar no assunto, para chegar à conclusão que se a gente seria capaz de descobrir se a queda do mercado se deveu em parte, em uma parte grande ou pequena dessa queda, mas a gente não tem condição de parar para fazer esse tipo de estimação. A gente ainda está engatinhando no quesito poder calcular esse tipo de evento. Mas vamos aqui na PetroK. A volatilidade muito mais baixa do que a volatilidade da J. A gente, de qualquer maneira, consegue enxergar a curva bem certinho, a não ser a PetroK 20. As taxas com essa volatilidade super baixa estão bem baixinhas também, para você fazer o lançamento coberto da opção no dinheiro. Você teria uma taxa ao mês de 1,55, bem dentro do dinheiro, né, de 21, a no dinheiro de 22, 2,57, para um risco de 5%. Então, para essa nova fase de taxa de juro magra, até que não são números tão baixos assim, a PetroK 22, você conseguir lançá-la com uma proteção de 5% e uma taxa estimada de 2,5%, até que nos tempos atuais não se parece tão horrível quanto já se pareceu. De qualquer maneira, vamos ver a PetroL, né? Não sei se a curva se acentua mais para baixo ou se agora ela faz uma barriguinha, vamos ver como é que é. De fato ela está igual, está praticamente igual pelo que eu bati o olho aqui. Minutinho só. E aí o que a gente vai querer fazer daqui a pouco é usar esse cálculo do Daniel eventualmente para colocar na nossa planilha, para comparar, para acompanhar. Muito legal, estou muito feliz aí do pessoal que é nosso amigo e que também gosta de opções, está fazendo trabalhos legais assim, importantes. Eu achei que teve um nível de complexidade matemática lá que poucas pessoas que eu convivo assim no dia a dia são capazes de entender. Mas vamos lá. PetroL, a PetroL 21 está com a volatilidade na faixa de 31,7 por aí. A PetroL 22 30%, depois tudo 26% até começar a subir de novo. Então o mínimo é 26,5%, é um pouquinho acima da PetroK. Então a gente está mais ou menos na mesma com relação à taxa. Aí você pode escolher, se for uma opção que você quer vender e que tem tanto na L quanto na K, e você descobre aí qual das duas tem a taxa maior por conta da volatilidade mais alta e qual delas pagaria menos corretagem para fazer operação, a mais longa, a mais curta, fazer essa conta toda para descobrir qual que vale mais a pena fazer um lançamento coberto, algum tipo de estratégia de taxa ou alguma coisa assim. Fora isso, a gente pode olhar aqui que na PetroL 26,27 a gente tem uma PetroL 27 custando 12 centavos e uma PetroL 26 custando 18 centavos. Se a gente pegar 18 centavos e multiplicar por 2, a gente percebe que dá 36. E 36 menos 37 centavos que está aqui, você percebe que tem uma vantagem aqui. Por quê? Porque 12 centavos vezes 2 dá 24. 24 menos 18, você ainda receberia 4 centavos para fazer uma vaca, aquele ratio spread que a gente fez aquela palestra de 3 horas lá, tão cansativa, 2 horas e pouco. Então, a gente receberia 4 centavos para fazer essa trava, aí a gente iria numa PetroK, por exemplo, 28 ou 27 mesmo, e aí pode ser a PetroK 28, vamos ver quanto ela custaria. Se custasse menos de 4 centavos, vale a pena montar essa trava, provavelmente, né? Temos uma expectativa matemática para essa estratégia bastante boa, bastante positiva.
Vamos esperar um pouquinho para ele precificar. Já precificou 3 centavos. Então a gente faria essa estratégia toda, ainda pagaria a corretagem com 1 centavo de crédito que a gente receberia para fazer qualquer estratégia. Eu vou repetir. Compra 1 kg de Petro L26. Vou postar aqui para vocês como é que seria. Compra L26 1 kg. Aí a gente venderia 2 kg de Petro L27. Para isso a gente receberia 6 centavos. E aí a gente pagaria 3 centavos para comprar aquela Petro K28 para fazer certinho o nosso ratio spread. E aí ficaria com esses 3 centavos no bolso. Se o mercado subisse muito rápido, a gente já tentaria desmontar rapidamente e ficar com o pozinho para ganhar dinheiro no pozinho, desmontar meio no 0 a 0. E se o mercado ficar paradão e subir lá mais para frente, ainda para ganhar uma boa grana. Se o mercado ficar parado ou cair, aí vira tudo pó, você gastou garantias, né? Simplesmente gastou garantias, mas recebeu 2, 3 centavos, pôs um dinheirinho no bolso, 3 centavos sobre uma garantia de R$2.000, daí quase 1%, um pouquinho mais de 1%, se você tirar os custos operacionais 1%, que também não é uma taxa ruim. Vamos lá agora ver como é que está a Vale J. Vamos ver se antes disso a gente tem alguma pergunta aqui no fórum. O pessoal todo... Não, só o Daniel mesmo explicou a estratégia. Então daqui a pouquinho, quando a gente passar rápido pela Vale e depois pela OGX, a gente já vai mostrar o trabalho do Daniel aí, que com certeza tem muito potencial aí para quem sabe dar aula, se ele tiver vontade, ou modelar as próprias coisas, ou fazer seja lá o que ele quiser, ele já merece receber a faixa preta aí. Vamos lá. Muito bem. Vale J com 6 dias para o vencimento. Vamos olhar rapidamente como é que está essa curva aqui. A gente tem Vale J 34, que também é no dinheiro, ou levemente dentro do dinheiro. Então a barriga mínima aqui está J36 com 34 e pouco de vol. Então é a mínima volatilidade. Depois ela mais fora da grana começa a subir a vol, e mais dentro da grana também começa a subir. Então o mínimo 34,42 na Vale J. E aí vamos na Vale K diretamente. E na Vale K a gente tem um mínimo de 28. Então a gente está com uma curva de volatilidade tanto de Petro quanto de Vale entre J e K iguais, né? A J, que é curtinha, falta 6 dias, já não dá para fazer muita coisa a não ser um tirinho aí num boi ou uma compra de gama de alguma maneira. Então você acabaria tendo que ir fazer as suas estratégias na K, que é praticamente já do game. Indo fazer na K, você depara com uma volatilidade muito mais baixa. Então se a estratégia era comprar vol, obviamente é melhor comprar na K. Mas se a estratégia era vender, aí a coisa fica pior, porque você está vendendo com uma volatilidade mais baixa, então isso é ruim, né? De qualquer maneira, vamos ver como é que está a Vale K. 27,5 é a volatilidade mais baixa, e a volatilidade mais alta está na faixa de 30% aí nos extremos. Eu não vou plotar a curva toda porque acho que não justifica. A gente quer falar mais da simulação, da estratégia que foi montada, principalmente do cálculo da volatilidade que foi montado pelo Daniel. Então a nossa curva tem um mínimo de 27,5 e aponta para os outros dois lados. As taxas são taxas fracas, né? A gente tem taxas, na verdade as opções são todas meio fora do dinheiro, então as taxas não são tão ruins assim, né? Mas de qualquer maneira não é dia para falar de taxa. Vamos ver se a gente tem alguma estratégia que dê para pensar em Rachel. Rachel na K não dá mais, porque só tem 20 e poucos dias. Então vamos agora ver como é que está a Vale L, né? A Vale L está assim. Do seguinte jeito. Legal, agora ela está grande. A Vale L, a volatilidade mínima mais baixa ainda. Então, diferente da curva de Petro, que você tem a curta mais alta,
a K, que é a segunda opção, com 26 dias, um pouco mais baixa, um pouco não, uns 3, 4 pontos mais baixa. E agora na Vale L, você tem mais baixa ainda, tipo, o menor está um ponto e pouco mais baixo do que, praticamente 2 pontos mais baixo do que na Vale K. Então a curva de Petra é diferente, porque no finalzinho ela começa a subir de novo, ganha uma angulação, e na Vale não, continua caindo. As taxas piores ainda, então, na Vale L, e eventualmente uma compra de volatilidade entre a curta e a longa, pode ser interessante, e também, de repente, uma compra de volatilidade bem longa, mas aí já é uma estratégia meio diferente, tem que pensar de uma maneira em outra dimensão, assim, não é tão simples. Mas vamos lá, vamos ver como é que seria, por exemplo, comprar a Vale L38, que está 78 centavos, ou a L37, que está 1,05, e comprar a 1,05 da Vale L37 e vender a 66, que é a Vale K37. Então 1,05 menos 66 custa então 39 centavos para comprar esse ratio, né, para fazer essa estratégia de desculpa, não é um ratio, essa estratégia de calendário, né, de gaivota. Custa, para montar essa estratégia agora, 39 centavos. Não é também uma gaivota, mas é uma estratégia de calendário com 2 vencimentos de qualquer maneira. E agora vamos ver como é que está custando a Vale L36, está 1,90, e a Vale K36 está 1,06, tá? Então é assim que está, 1,36, não, 1,90, desculpa, com 1,06, então já está custando bem mais caro essa daí, que é bem no dinheiro mesmo, está custando mais caro. Gente, vamos aqui ver como é que está agora, se tem alguma na Vale L, algum tipo de ratio que dá para montar. Olha lá, Vale L 41 com 42, 13 centavos com 21 centavos daria, mas aí é meio perigoso, porque a Vale custa mais caro. 8 centavos de L43 com 13 centavos de L42 também daria, numa proporção de 1 para 2, e eventualmente fazer Vale L41 com Vale L43, 1 para 3, porque 8 vezes 3 dá 24, menos 21, você recebe 3 centavos, aí você teria que comprar 2 quilos de algum pozinho mais curto aí, de Vale L alguma coisa, e gastar no máximo 3 centavos, daria para fazer estratégia também, que aí é uma estratégia que tem uma amplitude maior, e aí tem um gráfico um pouco mais comprido, mas também é um pouco mais perigosa no sentido que ela ficaria mais vendida. Então lá na frente ela tem um gama grande, então ela tem uma sombra de gama muito grande. Agora eu falei bonito, né? Esse é um conceito do Taleb, que é o Shadow Gamma. O Shadow Gamma é um conceito, um indicador dele, e esse indicador representa o potencial de gama, né? O gama do gama. Gente, vamos ver aqui então como é que o Daniel nos explica como é que foi o desenvolvimento e a estratégia, o desenvolvimento dessa equação da volatilidade implícita estimada, em que ele pega uma série histórica de preço do papel e estima uma volatilidade implícita. Então é assim, o gráfico da volatilidade implícita real, normal, ele pegou todos os dias o preço a primeira opção fora da grana, anotou o preço todo dia às 4h30 da tarde, calculou a volatilidade implícita e plotou esse gráfico, simplesmente pegou um valor dado, né, sem criar nenhuma equação, e plotou num gráfico, e é o gráfico azul de cima. Legal, muito bem. Depois a gente tem o gráfico de baixo, que é o cálculo dele. Vou mostrar para vocês a complexidade da fórmula, gente. Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Olhem lá, tá aqui, ó. Eu vou colocar meio rápido, né, porque é de propriedade dele, então a gente tem que respeitar. Então, vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês, um minutinho só. Acho que agora ficou mais legal. Deixa eu ver como é que tá. Então tá legal, olhem lá. Aqui começa, a fórmula é a seguinte, olha que legal.
Ele pegou a fórmula essa, B, D, mais I, mais F, multiplicou por 1,5 mais M, e aí multiplicou por 2, e aí dividiu por 12, mais E, parará, onde? Aí, ó, VI, volatilidade histórica estimada, que a gente... tal, B é a volatilidade histórica anualizada em 5 períodos, o D é a volatilidade histórica anualizada de 15 períodos, o I é a volatilidade de 30 períodos, aí ele pegou a volatilidade histórica anualizada de 60 períodos. Então veja que o cálculo é um cálculo bem complexo mesmo, né? Bem interessante. Eu vou ver se tem mais explicação. Tem sim, ó. Depois embaixo, continuando no e-mail do Daniel, ele explica o que? As fórmulas. Então, como é que ele programou as fórmulas no AMO Broker. Então, essas são as equações, né? Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Essa é a programação das equações. Então, olha que legal, tudo programadinho assim, com a linguagem, matemática. E depois ele mandou plotar a volatilidade e aqui o parâmetro de cor e tal, o comando para fazer o gráfico. Legalzinho, do jeito que a gente realmente faz programação e modelagem. E esse, gente, é o futuro das finanças. Aquele trader antigo, aquele trader da era Neandertal, que tinha um monte de testosterona, esse cara não tem mais lugar para ele, gente. O robô vai tomar conta. E o cara que tem um bom robô, ele faz uma boa modelagem. Então é isso, vamos lá. Ele disse o seguinte: a volatilidade histórica estimada leva em conta a volatilidade históricas de 5, 15, 30, 60 e 120 períodos, como a gente viu lá mesmo na equação. Aí ele colocou na soma também o cálculo a média móvel de 12 variações inversa do ativo no último pregão. Inversa. Então, acho que esse inversa tem alguma coisa interessante, né? Porque na hora que sobe cai, na hora que cai sobe. Olha que legal. Muito legal. Olha, você usou uma matemática uma solução muito elegante. Gostei bastante. Finalmente, o mais importante, eu somo também o valor percentual do ativo que caiu ou diminui 50% da alta percentual. E se o ativo subiu, o peso que eu dei para o cálculo, para cada parâmetro, eu cheguei neles por tentativa e erro, tentando se aproximar da volatilidade histórica real que eu anotei, né? Coloquei a fórmula completa no grupo do chat, que está aqui nesse endereço. Então, gente, olha que coisa legal. Vou colocar minha cara para explicar um pouquinho o que ele fez. Vocês viram lá que na equação, ele pega uma série de variáveis que nada mais são do que várias volatilidades, né, em vários períodos. Então ele pegou várias volatilidades em vários períodos, umas mais rápidas, outras mais lentas. Isso é uma coisa interessante. Depois ele multiplicou pelo inverso de uma volatilidade de 12 períodos, uma coisa assim, que aí dá aquele sinal contrário, né, isso é interessante. E depois ele pegou, toda vez que era para cima, o mercado valia metade do que era para baixo. Tem lá uma multiplicação por meio, lá por 50%. Então significa que as quedas têm um peso maior do que as altas. Então candles que foram de queda, o peso é maior, a volatilidade aumentou mais. E os candles em que, mesmo candles muito grandes, mas que foram para cima, tiveram a sua importância diminuída pela metade, ou por 33%, uma coisa assim. Não estou conseguindo fazer a conta muito bem de cabeça se os 50% é na ida ou na volta. De qualquer maneira, gente, muito bacana o trabalho feito pelo Daniel. Então já está começando a surgir frutos. Deixa eu ver se todo mundo aguentou ficar, uma boa parte das pessoas aguentou ficar até o final do bate-papo. Esse grupo que está ficando é um grupo muito forte. Eu acho que a gente vai poder no futuro todos juntos, né, difundir esse conhecimento de opções e essa maneira de pensar sobre risco. Acho que é isso que é importante, maneira de pensar sobre escolher apostas com expectativa matemática positiva. Se para isso a gente tem que calcular ou desenvolver um novo cálculo de volatilidade, é através disso que a gente vai superar os outros, através de soluções elegantes, da compreensão da realidade do mercado e também através da modelagem, da programação e tudo isso. Gente, um grande abraço para vocês. Amanhã é sexta-feira, tenham um ótimo pregão, boa sorte para todos nós e um final de semana tranquilo, descanso, né? Pouca festa e pouca cachaça para a gente poder na semana que vem estar pronto para a batalha novamente, tá bom?
Tudo de bom para vocês então e até breve.